Setúbal, vamos lá então tentar perceber que doença é esta. O que é endometriose? A doença é grave, mas antes deixa-me voltar atrás e dizer que o humor também não fica mal aos médicos. Pelo contrário. Há médicos verdadeiros artistas, em várias facetas, não é? Pintores, escritores... Mas voltemos à endometriose. A endometriose perguntou-me que doença era esta. A mulher menstrua, como é normal, e corresponde à descamação da parte interna do útero, que é o endométrio. Isso é feito... Mas é o quê? É uma mucosa, uma membrana que reveste o interior do útero? São células que crescem durante o ciclo. Sim. E que, das duas uma, ou existe uma fertilização e não existe menstruação, e há uma gravidez, ou a mulher descama ao fim, naturalmente, de 4 semanas, 28 dias. Se essas células estiverem não no interior do corpo uterino, mas estiverem fora, em vários sítios, e o mais frequente é na pelve, junto de órgãos complexos, no interior, ou junto ao reto, ou junto aos ureteres, ou complicando o pulmão, ou mesmo em sítios tão longínquos como o cérebro ou as unhas, estamos perante uma doença provocada por a presença dessas células em sítios onde não deveriam estar. Mas doença grave. E doença que vai crescendo de forma progressiva, porque obviamente a mulher é fértil, e portanto essas células continuam a ser estimuladas. Há 2 teorias básicas para isso, mas de qualquer das maneiras resulta tudo sob a forma de, podemos chamar, um tumor que vai crescendo, dependendo do sítio onde está. É isso que é o cancro do endométrio? Não. Não? Não. Porque também existe, não é? A correlação entre endometriose e cancro neste momento só está demonstrada a nível do ovário. Há vários estudos a decorrer, sobretudo no cancro do reto, em relação à parte do cancro reto-vaginal, da endometriose reto-vaginal, mas não há uma demonstração, nomeadamente em relação ao cancro do endométrio. Portanto, temos aqui 2 situações que são completamente diferentes, e em termos de incidência também é completamente diferente, porque hoje em dia, com os simples métodos que temos de rastreio, desde a citologia, a mamografia, a ecografia, é muito fácil, sobretudo a nível dos cancros, fazer um despiste grande, e isso baixou muito. O que não acontece com a endometriose... E a perguntar isso, até que ponto é que o diagnóstico é tão fácil assim? Porque, pelos vistos, o que esta senhora acaba de nos contar deve ser comum a muitas outras senhoras, que é a dificuldade de saber o que é que tem. Porque, inclusive, chegaram a desvalorizar os sintomas, não é? E as queixas. Esse é o problema. O meu lema número 1 é, desde sempre que eu luto há muitos anos, para dizer, ou para tentar sensibilizar os meus colegas de que a dor menstrual não é normal. Não é normal. Pode ser normal uma vez, 2, 3, mais do que 3. Não é normal. Portanto, essa é a primeira parte que é preciso... Portanto, uma mulher não tem que ter dor quando está menstruada. Exatamente. É preciso pensar que pode haver uma doença por trás. Doença é essa? Isso é muito interessante, porque eu sempre ouvi dizer que para as mulheres era terrível, para muitas mulheres era terrível a menstruação por causa das dores. Exatamente, mas isso é daqueles mitos que socialmente e culturalmente são assumidos como fazendo parte do facto de ser mulher, tal como antigamente, agora já não se fala nisso, mas antigamente também era normal as mulheres após parirem ficarem com incontinência urinária. Exatamente. E portanto não se falava nisso. Hoje já se fala e faz cirurgia. Mas então o que me está a dizer é que uma mulher que tem dores menstruais, se isto acontecer ao fim de 3 vezes, 3, 4 vezes, deve consultar um especialista. Porque isso não é normal. Não é normal. Aquilo que está descrito em termos internacionais, e há estudos publicados sobre isso, é que o diagnóstico, não estamos a falar neste país, estamos a falar em todo o mundo, o diagnóstico pode levar entre 7 a 12 anos, e o número médio de médicos que são procurados é à volta de 7 a 10. Dependendo e com os sintomas a agravarem-se. Foi o caso, por exemplo, da Sara, não é? Exatamente, com os sintomas a agravarem-se. E mais grave do que isso é esta situação também, que é muito típica. A mulher habitualmente toma a pílula, tem uma vida cosmopolita de ter a sua carreira, e, portanto, há um planeamento familiar muito mais tardio. A pílula é ótima no sentido de combater os sintomas que não a progressão da doença. São 2 coisas completamente diferentes, e é justamente quando chega à fase da tentativa de fertilidade que se começa a ter os sintomas. E aí a mulher já tem 32, já tem 33, já tem 34 anos,
E aquilo que acaba por acontecer é a história que a Sara acabou de contar. Vá a uma clínica de infertilidade às cegas. A endometriose tem sabemos. cura, Sr. Doutor? A endometriose pode ter cura em algumas situações particulares. A cura é sempre cirúrgica. Apesar de tudo, é uma doença muito agressiva. Por vezes tem um comportamento muito mais agressivo que o próprio cancro, em termos de afetação dos órgãos adjacentes, e mesmo após cirurgia há comportamentos que são completamente diferentes a nível da doença. Há doença que a gente consegue controlar, e há doenças que após alguns anos voltam a disparar de uma maneira brutal. E esta é uma doença que pode ter alguma prevalência hereditária ou não? Sim, aquilo que está descrito é a presença de aproximadamente 30% de... 30? 30%. Mas é tudo muito variável. Eu próprio, na minha consultação, no meu consultório, enfim, tenho famílias de 4 irmãs, todas elas com. Tenho famílias de 3 irmãs, uma com e 2 sem. Portanto, há uma variabilidade grande, porque na realidade não existem estudos epidemiológicos capazes de demonstrar de forma eficaz quer a hereditariedade, quer outros aspectos da própria doença. Então quer dizer que ainda está muito por saber acerca da endometriose? Há imenso por saber. Quando pensa que todos nós falamos de cancro, em primeiro lugar, depois falamos de diabetes, depois falamos de hipertensão, e a endometriose afeta, estima-se que seja muito mais de 10%, cerca de 20% de mulheres em idade. Eu tinha aqui um número, como foi referido, de 700 mil mulheres, que é um número... Pode duplicar, porque muito considerável, aquilo que acontece no dia a dia é que a doença cada vez é mais agressiva e cada vez afeta mais pacientes que são ainda mais jovens. Eu tenho pacientes com 15 anos. E o que é certo é que a endometriose pode estar na origem da infertilidade. Essa é a parte final, porque a primeira parte é a perda de qualidade de vida. Exatamente. Ou seja, a mulher não sai, não consegue ter uma vida sexual normal, esconde-se e não vai partilhar a vida social com as amigas porque tem dor e tem dificuldade nesse relacionamento, e portanto aí há uma perda de qualidade de vida. O segundo aspecto da endometriose é a afetação dos órgãos adjacentes. Pode ser grave, pode haver uma perfuração intestinal sob forma de peritonite súbita, com uma cirurgia de urgência, pode haver uma perda de funcionamento do rim, pode haver um colapso do pulmão de forma aguda e toda uma série de consequências colaterais da própria doença. E na terceira fase da doença, então, aparece aquilo que é estimado na literatura, algures entre 35% a 50% das mulheres, que com a progressão da doença acaba por conduzir à tal infertilidade. Aliás, no caso da Sara, portanto, esse